Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Otávio, na disciplina de Termodinâmica Química, que é MC 5402, Departamento de Química da UFSC. Estamos aí finalizando a nossa unidade 4, né, desse curso. E agora vamos ver aí pelo menos 3 exemplos, né, de exercícios da nossa lista, né, da unidade que apresentou aí os conceitos básicos sobre, né, energia livre de Gibbs, energia de Helmholtz principalmente, né, e assuntos correlatos, tá legal? Aqui vamos tentar explorar aqui alguns aspectos essenciais aí, né, já como uma espécie de revisão. O primeiro exercício que eu selecionei para vocês foi o exercício de número 4, tá? O exercício de número 4 da lista, né, ele é composto ali por 4 alternativas e vamos tentar ver um pouquinho ali da alternativa A desse exercício, tá? Então ali com base no enunciado, né, nós vemos ali que, né, é pedido para se indicar, né, se ΔG ou ΔA, para aqueles processos lá da sequência, eles são positivos, negativos ou zero, tá? Então é basicamente uma análise do tipo de processo que está acontecendo, né, e o sinal aí inerente a cada propriedade termodinâmica. O nosso ponto de partida, né, ali pro A é entender, afinal de contas, o que está acontecendo e depois tentar atribuir, né, sinal às inúmeras, né, propriedades que devem aparecer, tá? Então tá lá. O item A trata da fusão, a fusão reversível do benzeno sólido, né? Então o benzeno no seu estado sólido, né, ele funde, produzido benzeno líquido. Tá? A1ATM no seu ponto de fusão normal, tá? Então no ponto de fusão ali a gente já sabe que nessas condições aqui, né, nós temos conhecimento de algumas propriedades. Na realidade já dá inclusive para pressupor o sinal de pelo menos algumas delas, tá legal? O nosso foco aqui é ΔG e ΔA. Então vamos começar aí, né, solucionando aí o problema relacionado ao ΔA. Então a variação de energia livre de Helmholtz para esse processo, né, tem qual sinal? Bom, para chegar a algum resultado, a gente precisa partir da primeira lei da termodinâmica, que é basicamente uma relação entre calor e trabalho, né, e a função ΔU. Tá? Sabendo que a definição, né, de ΔA é basicamente ΔU menos T ΔS, então a gente pode tentar, né, fazer uma relação direta ali e entrar com esse, né, com a primeira lei da termodinâmica na expressão para a energia de Helmholtz, tá? Observando ali, né, ainda falta de algum modo considerar o termo T ΔS, né? Afinal de contas existe um modo de relacionar, né, tanto ΔU quanto T ΔS em funções de propriedades aí né, como calor, trabalho, livre sistema. Bom, a gente já sabe, né, ΔU pela primeira lei e obviamente esse termo aqui é a segunda lei. A segunda lei é uma relação de entropia, né? Basicamente calor trocado, calor transferido do sistema para a vizinhança, da vizinhança para o sistema, dependendo do processo que está acontecendo, numa certa, né, temperatura. A gente pode rearranjar essa expressão para ΔS, né, vezes T, que é basicamente o sistema que nós temos ali, e isso também é igual a calor. Ou seja, traduzindo aí a nossa informação, né, eu posso colocar ΔU como calor mais trabalho, tá? E o termo T ΔS como calor. Como existe um negativo ali, né, da expressão de partida, então automaticamente eu cancelo calor e a gente chega numa definição da unidade, né, que era a relação entre a energia livre de Helmholtz, a sua variação, tá, com o trabalho, né? Vimos inclusive que a energia de Helmholtz era o trabalho máximo, tá? Agora a pergunta que falta, né, responder é, afinal de contas, né, no processo que nós estamos considerando, que é basicamente a transformação do benzeno sólido para benzeno líquido, há trabalho envolvido? E qual o sinal desse trabalho? Né, nós sabemos bem aí, né, de algum modo, né, vamos colocar ali
né, o benzeno ali numa situação de fases. Então nós temos aqui uma transição de fase sólido para líquido, é um processo físico, onde a forma sólida dá origem à forma líquida. Tá legal? O trabalho aqui envolvido para esse tipo de processo, a gente viu lá, né? Desde da unidade 2, né? Falamos um pouquinho na unidade 3 também, e ao longo da unidade 4 a gente tem trabalhado isso, que era qual o sinal do trabalho para uma transição que tem essa característica, né? De sólido para líquido. Tá? Então a gente aqui, né, obviamente eu preciso ter algum conhecimento do sistema, né, e como para esse tipo de transição aí envolvendo o benzeno, agora vale a pena consultar teu livro, né? A variação de trabalho, né, o trabalho envolvido na realidade aí, tá? Ele é negativo, por quê? Porque quando o benzeno sólido, né, se transforma em benzeno líquido, há variação de volume. Tá legal? E esse volume, no caso de sólido para líquido, caracteriza uma expansão. E para o sistema expandir, né, ele perde energia, segundo a primeira lei ali, na forma de trabalho, ou seja, ele usa parte da sua energia interna para fazer com que o volume simplesmente aumente. Tá legal? Então, de sólido para líquido, aumento de volume, que corresponde a basicamente um trabalho negativo. Se o trabalho é negativo, então automaticamente o sinal de ΔA, né, é igual a quem? Negativo. Tá legal? Menor do que zero. E aí a gente conclui a primeira etapa. Na segunda etapa, eu preciso fazer uma relação parecida ali para chegar ao sinal de ΔG, tá? Como ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, né? Nós temos que, numa condição de pressão constante, né? Esse ΔH é igual a calor trocado em pressão constante, tá? Então a gente pode também chegar a uma expressão, né? Um resultado similar. Isso aqui vai dar aqui, menos já, né? Vimos que pela segunda lei da termodinâmica isso aqui é calor também. Cuidado aqui a gente precisa ter uma boa noção ali de interpretação do tipo de sistema que eu estou lidando, né? ΔG, Q menos Q deu zero. Né? Basicamente a gente está dizendo o seguinte, que, né, na temperatura de fusão, né? Aqui era na realidade uma temperatura, na temperatura de fusão, tá? O benzeno sólido e o benzeno líquido estão em equilíbrio. Tá? E o sinal de ΔG é zero. Tá legal? Então tá aí o nosso primeiro, né, exemplo da lista. Aí eu vou fazer o item A, o item B, e os outros itens do exercício 4 seguem, né, uma dinâmica parecida. Tá legal? Dá uma lida lá, interpreta bem o processo que vocês estão considerando e tentem fazer uma relação de sinal aí. Tá legal? Vamos pro próximo. Bom, pessoal, agora vamos para o segundo exercício que eu vou resolver aqui, tá? Eu selecionei o exercício de número 9 da lista, né? Que pede para que a gente calcule, né? Lá no exercício de número 9, né? ΔG, ΔA e também o ΔS do universo. Tá? Então, qual o valor relacionado, né, a um determinado processo para essas três propriedades? Né, e ele pede que indique, né, qualquer aproximação que nós, né, façamos aí para poder resolver. Eu vou selecionar o item A. E o item A ele trata da fusão reversível de 36 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 1 atm. Então o que nós temos aqui é o gelo, né, que é água sólida. Basicamente, reversivelmente se encontra aí em equilíbrio com a água líquida. Lembre-se que a palavra reversível aí para nós significa um equilíbrio de fase. Né? Ou seja, né, na temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius, como no enunciado, ou 273 Kelvin, e na pressão de 1 atm, água sólida e água líquida coexistem aí. Tá legal? Então vamos tentar resolver aqui primeiramente o ΔG. A partir da expressão básica, nós tínhamos lá que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, né? Vimos que pela segunda lei da termodinâmica, aquele ΔS era uma relação de calor por trabalho, logo ΔG vai ser igual a ΔH menos T calor
por temperatura, tá? Calor por temperatura. Consequentemente, né, cortando aqui e assumindo que ΔH é basicamente calor trocado a pressão constante, nós chegamos aqui a o valor de ΔG, nesse caso, igual a zero. Lembre-se, numa pressão constante de 1 atm, na temperatura aqui de equilíbrio, né, que é a temperatura normal de fusão, tá? 273 Kelvin, a água sólida, a água líquida se encontra em equilíbrio, que significa que não há tendência nenhuma de água sólida se converter em líquido ou de líquido se converter em sólido, né? Traduzindo, equilíbrio. Aqui um equilíbrio físico chamado de equilíbrio de fases, tá? Agora, né, vamos tentar pensar no termo ΔA. Como que eu faço ΔA? Nós fizemos isso no exemplo anterior, né? Para pensar ΔA, eu começo pela definição de ΔA, que é igual a ΔU menos T ΔS. É uma expressão similar, né, à expressão de ΔG, só que agora em condições de volume constante, né? Vamos colocar que isso aqui, né, é calor trocado a volume constante, tá? Pela primeira lei da termodinâmica, ΔU mais trabalho, tá? Q mais trabalho, né? ΔU, menos, aqui também pela segunda lei da termodinâmica, né? T vezes calor sobre temperatura. Então aqui já, novamente, calor, tá? Calor, né? Elimina calor e nós temos aqui que ΔA é igual ao trabalho. Tá? A pergunta agora é: que tipo de trabalho? Bom, vamos partir da definição geral de trabalho. Menos, né, a integral entre os estados, né, inicial e final, da função P, né, que aqui a gente pode relacionar um determinado tipo de gás. Tá? Então vamos, né, fazer uma nova aproximação aqui de que o nosso gás é um gás perfeito, tá? A pressão no sistema é constante, logo isso aqui vira P ΔV. E aí a gente precisa relacionar isso aqui. Então ΔA vai ser igual a pressão, né? Nós já sabemos ali pelo iniciado que a pressão vale, sinal negativo da expressão, 1 atm. Tá legal? E agora eu preciso pensar naquele termo de variação de volume. Tá? Para poder chegar ali, né, na relação de volume, a partir da massa de água que foi, né, reportada lá no enunciado, nós precisamos de uma grandeza ali, que é uma espécie de grandeza que vai converter aquela massa fornecida num volume, que a relação é em ΔV. E essa grandeza se chama densidade. Vamos fazer aqui no cantinho, tá? Então, como densidade é igual a massa sobre volume, a gente precisa aplicar isso aqui para poder resolver ali a questão de volume, tá? Quem que é o volume? Massa sobre densidade. Então, eu vou usar essa expressão aqui, tá legal? Quem é o equilíbrio que eu estou considerando? Qual que é o ΔV relacionado? Horas, estado final, água líquida, estado inicial, água sólida, tá? Eu estou vendo a fusão aqui, né? Então, de algum modo, o meu ΔV, ele se relaciona ao volume do líquido menos o volume do sólido. E eu vou colocar isso aqui já, né, com os seus valores. Bom, então eu tenho a mesma massa, tá? 36 gramas de água, tanto sólida quanto líquida, né? Dividido aqui pela densidade do líquido. A água líquida, vamos aproximar aqui, uma densidade de 1000 gramas por centímetro cúbico. Tá? Menos, agora eu preciso da densidade, mesmo 36 gramas, tá? De água 0,917, né, grama por centímetro cúbico. Aqui a água sólida. Tá? Então nós temos aqui que ΔA, né, a variação da energia de Helmholtz, que é o trabalho, ela corresponde, né, à pressão, sinal negativo, de 1 atm, vezes a variação de volume, né? Como eu não tenho a variação de volume diretamente, eu tinha lá a massa de água,
Então, massa dividido pela densidade é o próprio volume. Aqui o volume do sólido, aqui o volume do líquido, né? Estado final menos estado inicial. E isso vai me dar um resultado ali, tá? Já convertido, né? Delta A igual a, né? 0,330 Joule. Tá legal? Observe aqui que, né? Obviamente, para eu converter ATM, né? Grama aqui vai cortar, grama corta. Então, ATM aqui, centímetro cúbico. ATM, ml, a gente vai precisar, né, utilizar aquela estratégia que nós já conversamos bem aí ao longo das unidades anteriores, né? Sobre como converter, né, a unidade de ATM litro ou ATM ml, né? ATM, né, decímetro cúbico ou ATM centímetro cúbico para joule. Tá legal? Lembre-se, uma constante R dividida pela outra deve te dar aí esse valor, ok? Isso vai dar 0,330 joule. E finalmente, né, a variação de entropia do universo. Essa aqui não vamos fazer cálculo nenhum, né? Vamos voltar aqui basicamente ao conceito que nós já desenvolvemos ao longo dessa unidade, que é para um processo reversível, um equilíbrio de fases na temperatura de fusão, né? Se o sistema se encontra em reversibilidade, qualquer variação de entropia que acompanha o sistema é diretamente, né, proporcional a qualquer variação de entropia lá da vizinhança. Então, se uma determinada quantidade de calor deixa o sistema, uma quantidade imediatamente, né, infinitesimalmente, deve, né, entrar também ali no sistema, de modo que ΔS para esse tipo de sistema é zero, tá? ΔS do universo. Tá legal? Porque ainda que o sistema sofra qualquer variação, ela é imediatamente compensada pela vizinhança. Cuidado com isso, tá? Isso só vale quando a condição é reversível. Se for aquela condição dita irreversível, ΔS não será nulo. ΔS total não será nulo, tá legal? Lembre-se que nosso conceito de espontaneidade lá da unidade 3 dizia o seguinte, que o ΔS do universo ele deve ser maior ou igual a zero para que um processo seja considerado espontâneo, tá legal? Aqui a gente tem a condição de igualdade baseada na condição de reversibilidade, tá ok? Anote suas dúvidas aí, tá? Cuidado aí com alguns detalhezinhos importantes e vamos pro próximo. Bom, pessoal, o próximo exercício que eu selecionei foi o exercício de número 12, tá? Talvez aí o mais detalhado, mais cheio de pequenos detalhes e procedimentos matemáticos mais intuitivos aí, tá? Esse exercício ele é bastante delicado, né? A gente já viu uma expressão lá muito semelhante ao longo da unidade. Vamos pensar agora no caso da energia de Helmholtz. Tá? Lá durante as aulas nós vimos, né, a expressão para energia de Gibbs, que segue mais ou menos a mesma lógica de dedução. Tá legal? O exercício 12 diz o seguinte: derive a equação, né, a derivada da energia de Helmholtz em relação à temperatura, tá? Quando a temperatura é uma propriedade do sistema que se altera, mantendo o volume constante. Tá? E essa relação aí é igual ao sinal negativo da energia interna, da razão entre a energia interna e a temperatura expoente 2, né? A temperatura ao quadrado. Essa equação conhecida como Gibbs-Helmholtz para o parâmetro A. Então, o que nós queremos? Nós queremos mostrar que essa derivada, né, da energia de Helmholtz sobre a temperatura, quando a temperatura do sistema se altera a volume constante, é igual a energia interna dividido pela temperatura ao quadrado. Tá? Então, a gente precisa mostrar que essa derivada dá isso aqui. Bom, eu diria que esse exercício aqui, né, ele é muito ilustrativo com respeito ao poder da termodinâmica, né, de interrelacionar os diversos aspectos de desenvolvimento dessa ciência, tá? Então, a primeira etapa é olhar para a equação e tentar chegar às expressões básicas ali que relacionam uma variável à outra. Tá? Eu preciso montar essa derivada aqui de um modo apropriado e essa derivada montada deve dar esse resultado. Então, como eu mostro isso? Bom, quem é a função A? A função A de Helmholtz ela pode ser escrita como energia interna menos o termo T, né, de temperatura e entropia.
Mas essa aqui não é a função que eu procuro a dependência aqui de A com T. Então eu vou escrever isso aqui, né? Tanto o termo à esquerda quanto o termo à direita, dividido pela temperatura. Tá? Então aqui, né, cancela, e aí nós ficamos com o termo A sobre T é igual a energia interna sobre a temperatura menos a entropia. Tá? Agora sim, agora eu tenho a função, né, exata que eu preciso derivar. Tá legal? Bom, eu vou colocar isso aqui entre parênteses e vou reescrever ali, né? Então, a derivada de A sobre T, né, em relação, né, à temperatura, quando ela se altera a volume constante, é igual a... Aqui é um ponto-chave, né? Por quê? Porque essa derivada aqui, né, que vai ser reescrita agora como, né, essa derivada aqui, a que hora eu vou substituir por aquele termo, ela vai ser igual à derivada da energia interna sobre a temperatura menos a entropia em relação à temperatura com volume constante, né? Essa derivada agora, que é a derivada que nos interessa aí para o desenvolvimento, ela tem uma expressão bastante, né, delicada. Eu não consigo derivar isso aqui sem lá consultar uma tabelinha de derivadas, né, lá do nosso curso de cálculo, tá legal? E aí eu vou considerar então, né, algum resultado que aquela tabela possa nos fornecer. Um resultado, né, eu já vou puxar aqui, que vem lá então dessas tabelinhas, é basicamente isso aqui, né, que para uma função y qualquer, que é igual à razão entre, né, duas aí variáveis do nosso sistema, dessa função y ela pode ser derivada do seguinte modo, tá? A derivada de u', né, a derivada de u vezes a função v, menos a derivada da função v vezes u, dividido pela função v ao quadrado. Legal? Então, essa derivada, né, essa derivada com uma função, né, que é basicamente a razão entre duas ali, né, propriedades do nosso sistema, ela pode ser resolvida desse modo. Observe que essa derivada, né, é basicamente o modo como que eu vou resolver isso aqui, tá? U sobre t. E essa aqui, né, é bastante intuitiva, talvez a gente não consiga resolver, mas também não é necessário. Vai ver que na demonstração a gente vai ter essas etapas. Então tá, vamos pegar esse resultado aqui e vamos escrever essa derivada, tá? Essa derivada é igual a essa. Então eu vou partir de lá. A derivada da função Helmholtz pela temperatura, quando a temperatura se altera a volume constante, vai ser igual, tá? Já vou jogar o resultado aqui diretamente, tá? Menos a energia interna t ao quadrado, basicamente aplicando isso aqui. Mais 1 sobre t, derivada de u, derivada de t a volume constante, tá? E menos essa derivada aqui, né? Derivada de entropia dividido pela temperatura. O primeiro resultado está aqui, o segundo é basicamente a multiplicação ali direta. Tá legal? Isso aqui também a V constante, tá? Então tá lá, ó. Aplicando essa fórmula básica lá do cálculo, tá? Das tabelinhas de cálculo, dá um Google aí, vocês vão encontrar rapidamente uma tabelinha, né? E tá lá esse resultado ali como, né, um dos mais importantes resultados aí que nós encontramos dentro da termodinâmica, basicamente a derivada de uma razão, tá? Essa derivada de razão eu apliquei essa fórmula e ela me deu menos energia interna sobre temperatura ao quadrado mais 1 sobre t da energia interna, né, da derivada da energia interna sobre a temperatura V constante. E essa última aqui é basicamente a multiplicação da derivada, tá? Então a derivada, né, é vezes isso, vezes aquilo ali. Tá ok? Então essa é a primeira etapa aí da nossa demonstração. Observe que aqui a gente está, né, num caso aí delicado. Eu preciso reconhecer agora, diante dessas derivadas, se tem algum resultado familiar, né? E eu já vejo um aqui, ó. Tá? Eu já vejo um resultado aqui que vem lá da definição de CV, né? Capacidade calorífica a volume constante, da unidade 2. Então, lá da definição de CV, nós tínhamos que CV é igual a derivada de energia interna
sobre a temperatura quando o volume era constante. Esse era o nosso resultado da unidade 2. Se eu dividir, né, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito dessa derivada pela temperatura, observe, eu chego exatamente nesse resultado. Tá legal? Então esse resultado aqui nós já vimos na unidade 2, basta eu reconhecer um padrão. Né? É só olhar aqui, ó, a variação de energia, né, interna pela temperatura quando o volume era constante é a própria capacidade calorífica. A única diferença é que aparecia um termo aqui, 1 sobre T, que multiplicava, né, o valor de CV. Então se eu pego a definição e multiplico os dois lados da expressão, os dois lados da igualdade, né, pelo inverso da temperatura, a gente tem essa derivada. Então eu já conheço, essa derivada aqui tem uma relação direta com a capacidade calorífica de uma substância. Tá legal? Agora falta, né, tentar agora esclarecer quem pode ser essa, né, essa derivada, esse termo aqui. Tá? Bom, esse termo aqui, ele é mais, né, mais delicado. Veja, aqui a gente está trabalhando uma relação entre a entropia com a temperatura e o volume constante, né? Existe aí uma expressão que a gente já tenha visto aí no curso que tenha essa, né, essa semelhança, né? Existe aí né, um modo, né, razoável de se chegar ali. Bom, vamos, né, de algum modo pegar uma equação, né, que nós chamamos de equação fundamental, né, uma delas ali, e vamos partir dela para, né, tentar chegar naquele resultado. Vamos ver se ela fornece esse resultado. A equação em questão era basicamente a equação para DU. Eu vou pular aqui um pouquinho, vou para uma próxima folha aqui, vamos começar a demonstração de que aquela derivada ali da entropia pela temperatura tem uma expressão familiar. Tá? Então, a partir de du igual a T ds menos P dV, né, vamos tentar chegar numa relação para, né, aquela derivada que interessa ali, que é a derivada da entropia em relação à temperatura a volume constante. Tá legal? Ou seja, essa derivada é igual a quem? A gente consegue substituir ela, né, nessa expressão anterior aqui, de modo a combinar com esse resultado, né? Será que a gente consegue? Observe, o primeiro termo da expressão é basicamente o resultado que nós queremos. Então, do ponto de vista matemático, a gente precisa mostrar que essa derivada aqui, tá, é basicamente um negativo de CV sobre T. Porque se eu conseguir cancelar isso aqui com CV sobre T, né, negativo, e CV sobre T positivo, automaticamente o resultado que resta é o resultado que me interessa. Mas vamos lá, vamos fazer isso de um modo matematicamente, né, correto, né, de um modo matematicamente exato. Vamos ver aí como que essa coisa acontece. Bom, vamos pegar ali propriedades de, né, equações diferenciais. Nós já vimos, isso aqui era uma equação diferencial exata. Vimos isso agora na unidade 4, nas aulas anteriores. Né? Então, se a gente pegar e reescrever du, né, como, né, uma dependência em relação à entropia e o volume, né, a gente pode tentar chegar lá à expressão que interessa. Tá legal? Então vamos tentar trabalhar aí, né, essa expressão e vamos tentar desenvolver ela aí pela unidade. Né? Então vamos partir lá da nossa dependência primeiro de du com, né, a temperatura. Então a gente tinha que, né, em termos de equação diferencial, eu podia escrever aquela dependência como a função energia interna depende da temperatura, né? Lembre-se da definição de CV, tá? E aí eu posso partir aqui, né, se essa dependência com a temperatura e du, né, pode ser escrita na forma de uma derivada, mantendo-se uma propriedade ali do meu interesse constante, né? E o mesmo eu posso fazer aqui para o volume, tá? Ou seja, só que agora numa condição de temperatura constante. A gente já tinha conversado sobre isso aí na unidade 4, tá? Pega uma das videoaulas anteriores, aquela que nós vimos lá, as relações de Maxwell, vocês vão se lembrar, né, das expressões de du. Tá? Substituindo então, né, combinando esse resultado aqui com esse resultado aqui, né, então a gente pode, né, resolvendo para ds,
tá? Chegar a ds, eu resolvo essa expressão para ds, sabendo que du é isso aqui, tá legal? Então eu pego du, que é tudo isso aqui, e resolvo para ds. ds se torna 1 sobre t, a derivada da energia interna sobre a temperatura a volume constante, dt, mais 1 sobre t, pressão mais a derivada da energia interna sobre o volume a temperatura constante, e aqui dv. Tá? Ficou pequenininho aqui, mas aqui tem um dv. Tá legal? Então eu peguei aqui ds e combinei com o resultado para du, usando as propriedades de equações diferenciais que nós vimos na unidade 4, tá? Na aula anterior ali. Numa das nossas aulas anteriores. Combinando e rearranjando para ds, o resultado se tornou esse aqui. Tá legal? Agora vamos olhar ali, ó. ΔU sobre ΔT, quando V é constante, tem uma cara familiar aí para nós. Quem é isso aqui? Isso aqui é a própria capacidade calorífica, observe. Multiplicado lá pelo termo 1 sobre T, tá legal? Então, por definição, né, como CV é igual à derivada da energia interna em relação à temperatura com volume constante, então a gente pode, né, chegar ao resultado de que ds é igual CV sobre T, dt, mais 1 sobre T, aquele termo aparece ali novamente, mais ΔU, ΔV, a temperatura constante, dV. Tá? Da relação, né? Agora a gente precisa relembrar mais uma expressãozinha aqui, né? Da relação de entropia, tá? Com temperatura e volume, né? Nós temos do modo, né, similar ao du, que a derivada da entropia em relação à temperatura volume constante, dt, mais a derivada da entropia em relação ao volume a temperatura constante, dV. De novo, propriedades de equações diferenciais. Tá legal? E daqui, né, comparando com a expressão anterior, né, veja, isso aqui, tendo o termo dt como multiplicação, esquece esse termo aqui, não nos interessa, tá? Nós não queremos trabalhar ele, mas mesmo assim, se fosse da minha necessidade, né, eu poderia trabalhar essa relação, mas isso aqui não me interessa. O que me interessa é esse primeiro termo aqui, né, e nós vemos que, né, concluindo aí toda a nossa etapa de demonstração, que ΔS sobre ΔT AV constante nada mais é do que CV sobre T. Né? Opa, vamos tentar puxar esse resultado. Deixa eu trazer minha folha de novo, tá legal? E voltar para minha equação anterior. Dá uma olhada aqui, ó. Essa derivada aqui, então a derivada da entropia em relação à temperatura quando o volume é constante, né, que é essa derivada aqui, nada mais é do que CV sobre T. Tá? E nós vimos também, né, que ΔU sobre ΔT, né, a derivada da energia interna em relação à temperatura V constante, nada mais é também, né, do que, né, vezes aquele termo inverso de temperatura, também CV sobre T. Então, para finalizar, né, a demonstração, nós vamos reescrever ali, né, o resultado final. Então, a derivada de A sobre T em relação à temperatura, mantendo o volume constante, ela é igual. Primeiro termo, menos U sobre T ao quadrado. Mais o segundo termo, esse é CV sobre T. Menos a última derivada, que também é CV sobre T. Quarta, logo, né, a derivada da energia de Helmholtz pela temperatura, né, quando a temperatura muda, volume constante, nada mais é do que menos 1 sobre T ao quadrado.
Ok? Então acaba o exercício aqui, está demonstrado. Bom, não se aflija, né? Não se desespere, a termodinâmica é uma ciência belíssima, cheia de relações com as suas definições anteriores, há um interrelacionamento muito estrito entre, né, as definições, formas matemáticas, esse reconhecimento de derivadas e de expressões é algo que, né, a gente aprende quanto mais a gente manipula essas expressões, quanto mais acostumado a gente se torna, né, com as diferentes unidades do curso. Observe aqui, né, ao longo dessa demonstração, que todas as unidades que nós trabalhamos nesse curso de termodinâmica estão presentes de um modo direto ou indireto, tá? Tem uma base, né, essencial e bem básica aí do teu curso de cálculo 1, né, ao manipular ali algumas derivadas, né? E o restante é basicamente, né, muito estudo, né, e uma boa capacidade de, né, de relembrar e relacionar resultados, tá legal? Uma boa sorte aí, bons estudos para todos, tá? E até, né, logo mais aí no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos, fiquem bem.